Olá, alunos! Vamos então fazer uma revisão do conteúdo do nosso semestre, que já está se encerrando. Essa é a última aula que será postada. Eu sou o professor Valnei Meneghetti, trabalhei com vocês, então, as últimas 6 aulas no nosso curso EAD Técnico em Agronegócios. Vamos falar um pouco então da nossa aula 1, onde eu postei a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que é a primeira e única lei que estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Essa lei é uma lei relativamente pequena, são 7, 8 páginas, Simplesmente ela esclarece quem é considerado um agricultor familiar ou um empreendedor familiar rural, que na realidade são aqueles que praticam atividades no meio rural atendendo simultaneamente os seguintes requisitos: não deter a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais, gente. No Rio Grande do Sul, os 4 módulos fiscais podem atingir até 160 hectares. Até a gente discutiu isso no fórum. O módulo fiscal nada mais é que a unidade de medida agrária expressa em hectares. Ele é fixado para cada município, segundo os fatores determinados pela Lei 6.746 de 79. Esses produtores, então, eles têm que utilizar predominantemente mão de obra da própria família, as atividades econômicas do seu estabelecimento, ter renda familiar predominantemente originada das atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento e dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com a sua família. Também são beneficiários dessa lei, então, silvicultores, aquicultores e extrativistas. Na aula 2, eu joguei para vocês um texto sobre o retrato da agricultura familiar gaúcha. Esse texto foi bastante extenso, até vocês observem também, as lâminas elas são bastante carregadas. Não é assim que se faz uma apresentação, mas isso é um resumo de toda a matéria. Então vocês podem, para a prova, vocês podem se basear nesse material. Esse material também estará postado na plataforma em formato PDF. O que a aula 2 abordou, gente? A aula 2 abordou que após a lei, a criação dessa lei que a gente estudou na aula 1, que foi em 2006 a primeira vez que foi possível ter um retrato abrangente da agricultura familiar brasileira e sul-grandense. Então, só em 2006 que a gente conseguiu entender ou começar a gerar estatísticas em cima da agricultura familiar gaúcha. Então nós temos aqui alguns parágrafos que explicam como é que funciona a questão do censo agropecuário. Começou lá na década de 30, na década de 20, na década de 30 não teve, depois de 10 em 10 anos, até a partir de 1990, que a cada 5 anos é feito o censo agropecuário. Então, aqui que nem eu comentei, então, a partir da criação da lei, que foram formuladas as políticas públicas para a categoria de produtores rurais. No Rio Grande do Sul, os agricultores tidos como pequenos foram objeto de grande número de estudos em decorrência da atuação destacada que tiveram na formação econômica estadual, fortemente vinculada à política de origem às colônias. Então, o pessoal ali que é da 4ª colônia, que é da Serra do Estado, e outras regiões aí que tiveram uma colonização forte italiana. Então, isso são grupos então, de agricultores familiares muito vastos. Aqui, o que está destacado, aqui dá para destacar então no 3º parágrafo. Então, segundo os dados das pesquisas, o peso do agronegócio familiar no estado do Rio Grande do Sul em 2013 girava em torno de 55%, enquanto na economia nacional essa participação aproximava ser 33%. Temos uma tabela 1 aqui também que fala então do total de área agricultura familiar, então fica aqui com 6 milhões de hectares, participação na área total do Rio Grande do Sul em torno de 30%. Então, embora nós tenhamos muitas famílias morando em cima de unidades familiares, obviamente o somatório de todas as famílias
ela não atinge, não tem grande monta em quantidade de hectares. Por exemplo, se pegar o caso de uma grande propriedade, uma fazenda, se for dividir ela em no máximo ali 80 hectares, quantas famílias poderiam ser abrigadas, né, se fosse pensar dessa forma. As porcentagens de estabelecimentos de agricultura familiar segundo as variáveis selecionadas no Rio Grande do Sul em 2006. Dos produtos oriundos da agricultura familiar, qual é a porcentagem que ele se destaca? Por exemplo, feijão, 92%, mandioca, 90%, milho em grãos, 90%, suínos, 89%, leite, 89%, aves, 88%, bovinos, 86%, soja, mais de 80%, trigo, mais de 70%, e o arroz em casca, mais de 60%. Então, é oriundo da agricultura familiar. Então, olha o grande peso que nós temos na nossa alimentação em função de produtos oriundos da agricultura familiar. Aqui um dado para título de curiosidade. Então, a quantidade produzida por área colhida, 1.000 kg por hectare. Então, o arroz em casca, em comparação à agricultura familiar com não familiar, observa-se aqui que produz menos, né? O feijão, o milho em grão, soja e o trigo. Então, isso já leva em conta outra coisa. Então, isso aqui estamos falando já na questão de tecnologia aplicada. E são dados de 2006, são quase 10 anos já. Muita coisa mudou. Então, se a gente pegar no caso do arroz em casca mesmo, pegamos o município de Dona Francisca, é sempre o município campeão ali em quantidade produzida por área. Então, daqui a pouco esses dados eles já estão um tanto quanto ultrapassados. Condição do produtor em relação às terras na agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Então, nós temos 317.963 estabelecimentos de agricultura familiar e não familiar, 50 mil. Mas esses acima de 50, mais de 50 mil produtores de agricultura não familiar, então eles demandam ali 12 milhões de hectares aqui do estado. Pessoal, aqui nesse levantamento, pegar em cima dos dados do IBGE, então eles caracterizaram como proprietário, assentado sem titulação definitiva, arrendatário, parceiro, ocupante, produtor sem área. Então, os proprietários, conforme eu falei, então tem um total de 18 milhões de hectares, 5 milhões fica para a agricultura familiar. Esse assentado sem titulação definitiva, 127 mil hectares fica para a agricultura familiar, 336 mil em arrendatário são agricultores familiares. Então não é tão expressivo, o número é baixo, até arrendatários. Não é muito comum a agricultura familiar ser um arrendatário. Na realidade, é o pequeno pedaço de chão que eles têm, na grande maioria. Então, se compararmos aqui, são 5 milhões de hectares para 336 mil hectares. Então, a grande maioria deles já é dono do próprio chão, né? Então, eles têm é pouco, mas é deles, né? Parceiros, ocupantes e produtor sem área. Então, no caso aqui, são pessoas que arrendam e no momento do censo eles estavam ali tinham, quem sabe, finalizado seus contratos e tal. Então, eles são produtores sem área. Observa-se então que a área média do agricultor familiar gaúcha era de 16,3 hectares. Mas se for considerar só a área dos proprietários da terra, a média se tornou em 17,2 hectares. As terras arrendadas tinham em média 15,7 hectares, e os menores estabelecimentos eram aqueles ocupados com média de 9,1 hectares. Então vocês observam então que o agricultor familiar é bem pequeno na comparação, na média, é bem pequeno mesmo o
o seu pedaço de terra, e se a gente for trabalhar em cima dessa média aqui, na grande maioria das cidades, ele não vai dar nenhum módulo fiscal. Receitas obtidas pelos estabelecimentos por ano, por tipo, na agricultura familiar no Rio Grande do Sul em 2006. Então, o total da agricultura familiar são 6 bilhões, né? 6 bilhões, porque isso é um número muito multiplicado por 1000, são 6 bilhões. Né? Produtos vegetais, isso é o mais, são 64% então de produtos vegetais, isso então arroz, soja, milho, trigo, né? Então que é o maior peso na balança. Então a gente fala em agricultura familiar, mas muitos trabalham e sobrevivem da plantação de commodities, animais e seus produtos. Então aqui a gente está falando na carne, leite, e também prestação de serviço para a integradora, no caso de frangos, com grandes empresas. As rendas obtidas pelo produtor no ano por tipo na agricultura familiar do Rio Grande do Sul. Número de estabelecimentos, então aqui total 172 mil. Participações dos estabelecimentos total do Rio Grande do Sul, então 45%, isso é o total. Tá? Aqui 1 bilhão 170 milhões e 567 mil, valor médio mensal R$566. Então, o que é interessante aqui dessa tabela, então, o quanto é expressivo em muitos materiais que eu venho acompanhando, o quanto é expressivo os recursos de aposentadorias ou pensões na agricultura familiar. Então, o casal mais antigo vai se aposentando, ele fica na propriedade, né? E a aposentadoria, então, ela entra com uma receita, e é uma receita bem significativa para a família. Então, o que a gente concluiu, então, de todo esse levantamento que foi feito ali logo após a criação da lei, onde eles pegaram os dados do IBGE e compilaram, fizeram esse trabalho todo. Então, que as terras disponíveis com dimensões diversas, inclusive ocorrência de minifúndios. Então, vocês viram que a média ela ficou muito baixa, né? São médias abaixo do nódulo fiscal. As terras são muito desiguais, com solos de boa ou má qualidade, relevos planos ou montanhosos, de fácil ou difícil acesso. São disparidades na capacidade de ocupação da mão de obra familiar e de satisfação das necessidades básicas do grupo familiar. São diferentes situações jurídicas em relação à posse da terra. Então nós temos muitos proprietários, mas também temos arrendatários, posseiros e ocupantes. Nós temos distintos padrões tecnológicos, alguns totalmente ou parcialmente mecanizados e outros ainda com técnicas muito rudimentares. E nós temos também graus diferenciados de integração aos mercados. Nós temos agricultores total ou parcialmente integrados, frequentemente com agroindústrias. Isso não se tratando de frango, arroz, soja, e os que só logram produzir para o alto consumo. Para efeito da lei, todos são agricultores familiares. Na nossa aula 13, então, pessoal, capitalismo, agricultura familiar e mercados. Então, de novo, a partir ali de 2006, que foram trabalhados os dados do IBGE especificamente, então, fazer as estatísticas em cima das pequenas propriedades, né? Nós temos aqui no Brasil 5.165.439 estabelecimentos agrícolas no país, e 84 deles são familiares e ocupam apenas 24% da área total. Representam mais de 70% das pessoas ocupadas e é responsável por 38% do valor bruto da produção do nosso país. Então, esse foi um trabalho que eles fizeram algum resgate sobre a agricultura familiar. Vão pegar alguns estudiosos e para tentar comparar com a nossa agricultura e também trazer exemplos de fora do país, né, para ver como é que está
a questão de sobrevivência dessa agricultura familiar lá, principalmente no que tange a permanência desse pessoal nas propriedades. Kautze, ele apontava a superioridade técnica do grande estabelecimento, afirmando que quanto mais a agricultura se identifica com os padrões capitalistas, tanto mais se diferenciam qualitativamente as diferenças técnicas empregadas pelos grandes estabelecimentos empregados pelos pequenos. Lenin falava da ruína, da desintegração e diferenciação camponesa, dizendo que o processo de decomposição dos pequenos agricultores em patrões e operários agrícolas constitui a base sobre a qual se forma o mercado interno na produção capitalista. Então Lenin, até em outros trabalhos que ele escreve, então ele fala simplesmente do desaparecimento da agricultura familiar e que eles se tornem empregados das grandes propriedades. Mas, entretanto, constatou-se o predomínio da agricultura familiar na estrutura agrária nos países onde o modo de produção capitalista mais se envolveu, sobretudo pós-guerra. Mas nós estamos falando isso, gente, em países envolvidos, onde existem diferentes políticas para a manutenção das pessoas no campo. Numa breve síntese, então, do debate sobre a agricultura familiar no interior do desenvolvimento capitalista, feito por esses autores, destaco-se alguns elementos importantes. É preciso analisar a agricultura familiar dentro do sistema capitalista, que até hoje não mostrou sinais de ruína, muito pelo contrário, tem demonstrado uma incrível capacidade de adaptação. Então, eles sempre citam que o pequeno produtor, de uma forma ou de outra, ele vai se virando, se termina o mercado aqui, ele abre um novo mercado ali, ele vai se sustentando principalmente em cima de nichos de mercado. E isso eu acho que mais adiante eu já vou comentar sobre isso. Se o modo de produção é capitalista, focar o entendimento dos mercados pode ser um recurso analítico interessante para compreender a reprodução social da agricultura familiar, bem como as transformações que sofre. As concepções marxistas clássicas que argumentavam que não haveria lugar para a agricultura familiar mostraram-se equivocadas. Esse texto também fala sobre a mercantilização da agricultura familiar. Então, no Brasil, a agricultura familiar é relevante do ponto de vista econômico e social, em função do processo de modernização da agricultura, que via de regra significa ampliação das relações capitalistas na agricultura. Esses agricultores se metamorfosearam através da crescente mercantilização. Permaneceu o trabalho familiar, porém sua reprodução social passa a ser influenciada pela sua relação cada vez maiores com os mercados. Na realidade, funciona que nem o caso do produtor de soja, né, que ele não abre mercado com outra fonte de renda, porque a cooperativa é certo que ela vai receber o produto dele e é certo que vai pagar pelo produto dele. Então ele tem uma relação intensa ali com esse mercado e ele permanece então produzindo para essa cooperativa, né, atendendo essa cooperativa até que não dê algum problema. O desafio então passa a se compreender a morfologia dos mercados da agricultura familiar. Quais são os mercados que a gente tem então para a agricultura familiar? E é bem nítido isso no Rio Grande do Sul. As commodities, conforme eu falei, vocês viram lá naquela primeira tabela, então representa no Rio Grande do Sul mais de 60% então, da renda dos agricultores são oriundos de grãos, né? Quais são os desafios das commodities? Principalmente aqui para mim, a qualidade e escala. Né? Especialidades. Quais são os desafios? Concorrência de novos entrantes. Então, quando cria-se uma nova especialidade, abre margem para competição. Orgânicos. Já trabalhei com consultoria numa indústria de arroz orgânico. Então, quais são os desafios que até a gente tinha lá e que é nítido isso? A certificação. Então, tem poucas empresas que trabalham com certificação. A escala. Hoje, a questão dos orgânicos dela é estritamente de pequena propriedade. E também a pesquisa científica em cima disso. Artesanais. Na realidade, a questão do artesanal são normas técnicas, autenticidade, ação coletiva, então tem que criar cooperativas para poder ter barganha.
Mercados solidários, então o desafio é a escala, qualidade, a variabilidade. E mercados institucionais, seriam vendas para o governo, né, que está acontecendo bastante. Então olha que interessante, essa fonte foi de 2008, né, não faz muito que foi lançado o programa de merenda escolar e tal, todo o mundo da agricultura familiar. Então a Conab hoje ela tem uma força expressiva nas questões de produtos de agricultura de origem de agricultura familiar. Mas quais são os desafios? Qualidade. Então, quando se trata de pequenas propriedades, de pequenas agroindústrias, o quesito qualidade às vezes ele deixa a desejar. E a questão da escala. Então, se tem que se juntar em cooperativas que é para poder ganhar menores custos e no montante então ter um lucro aceitável. Na aula 4. A aula 4 foi uma aula bem enxuta. Na realidade, eu fiz uma abertura para as questões do PRONAF na aula 4, só para fazer uma evolução histórica das políticas agrícolas no Brasil. Então, para vocês verem o quanto era massacrante, e até para mim foi interessante eu estudar a questão da evolução das políticas agrícolas. Meu pai é produtor rural, então eu me identifiquei bastante quando começou a mostrar as datas, eu me identifiquei bastante na questão dos financiamentos que eram disponibilizados na época. Então só tem alguns conceitos aqui, né? Então na realidade uma política agrícola no Brasil ela serviria para quê? Para aumentar a produtividade, a produção, a competitividade e também a rentabilidade, logicamente a rentabilidade do produtor rural, melhorar as condições de vida no campo e assegurar o uso racional dos recursos naturais. Então aqui foi feito todo um resgate, né? Esse autor que fala aqui de 1940 a 1960 que praticamente existiam políticas agrícolas focadas com investimento de infraestrutura e visão a longo prazo. Tá? Na década de 50 e 60 teve uma crise de alimentos e aumento de preços. Na década de 60 então teve uma necessidade de política agrícola mais eficiente, criaram o Sistema Nacional de Crédito Rural, né? E esse Sistema Nacional de Crédito Rural então ele teve o objetivo de financiamento por parte dos custos de produção, estímulo à formação de capital, aceleração da adoção da tecnologia, fortalecimento de produtores, principalmente pequenos e médios. Então aqui teve um trabalho mais ou menos intenso ali na década de 60. Em 64, então, a participação da agricultura no crédito total era menor que a participação no PIB. Né? Ali, até 75, então, aumento de produção e modernização do setor. Aqui mais adiante, agora vamos aqui então ao redor da década de 80, né? No final da década de 80 e início dos anos 80, então a política de crédito, pouco efeito sobre o crescimento da produtividade, produção e adoção de novas tecnologias, o impacto sobre a política monetária, então com os cortes, a estatização do crédito rural no Brasil com diminuição das fontes de financiamento e aumento da demanda por crédito agrícola. Então isso, o próprio texto fala, né, que os produtores tinham que competir com as indústrias, tinham que buscar financiamentos com taxas de juros não atrativas. Então a gente só para ter uma evolução dos financiamentos concedidos por categoria a partir da década de 60 até 1999, então, na década de 80, um pico de mais de 60 milhões de reais, né? Mas tiveram grandes altos e baixos. Então, a partir da década de 90, então, o governo começa a estimular, né? Em 96 teve isso o PRONAF, que foi o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi uma importante reorientação na distribuição dos recursos de crédito agrícola. Então, na aula 5, eu fiz esse resgate para você, para simplesmente fazer uma abertura. Na aula 5, então, a gente vai falar especificamente sobre o PRONAF. Se tratando de a gente fala em agricultura familiar, a gente tem que falar do PRONAF. Foi um grande projeto, um grande programa ali para o fortalecimento da agricultura familiar. Então, deixei aqui na lâmina um texto bastante pesado,
né? Mas o que ele aborda aqui, né, que uma vez que grande parte desses produtores não conseguiu adaptar-se ao padrão tecnológico requerido pela Revolução Verde, e outra somente o fez porque conseguiu manter-se economicamente graças ao direcionamento da sua produção para nichos de mercado. Então, o texto fala aqui que, né, os pequenos produtores conseguiram sobreviver ali nesse resgate que eu fiz para vocês, dessa escassez de crédito que tinha na época. Então, conseguiram trabalhar vendendo produtos aí para nicho de mercados, e muitos produtores vieram a parar com as atividades na lavoura. Aqui tem um pensamento, então, tem um dizer aqui de um funcionário aqui do Ministério, né, que numa área 3 vezes menor, o segmento familiar produz quase a mesma quantidade de alimentos produzida pelo segmento patronal, com a diferença de que aquele produz para alimentar a população brasileira, enquanto este produz principalmente para exportação. Cabe observar que no Brasil a cultura familiar tem um perfil muito heterogêneo, aquilo que a gente comentou nas outras aulas, desigualmente distribuído pelo país, fato que dificulta até mesmo uma classificação. Nesse universo encontram-se tanto agricultores economicamente integrados, a rede de distribuição, agroindústrias, ao setor exportador, e que têm acesso a novos padrões tecnológicos, quanto agricultores com baixo nível de integração e que produzem somente para o alto consumo. Então, esse trabalho aqui do Ministério da Cultura e o antigo Ministério da Cultura e Reforma Agrária, né, que depois, né, foi separado como o MDA. Então, número e área de estabelecimentos rurais por modalidade de agricultura. Então, patronal, eles separaram em patronal, familiar consolidada, familiar de transição, familiar periférica em totais. Na realidade, tinha todo um problema em conceituar a agricultura familiar, né? Então eles dizem familiar consolidada. Daqui a pouco a gente pega um exemplo de um pequeno produtor ou um agricultor familiar na Serra Gaúcha, produtor lá de uva, né? Um familiar de transição, então foi que aguentou o rojão até os meados da criação do Pronaf. E o familiar periférica, então, que já são possui áreas menores, tem áreas ali de 2 hectares na área média. O familiar consolidado, então, já tem uma área média em torno de 50 hectares. Então ele já é um produtor pequeno, porém capitalizado. Aquele levantamento, então, ele teve alguns problemas, tiveram que, e no ano de 2000, né, eles tiveram que fazer uma nova classificação. Antes eram 3 tipos de agricultores familiares, agora eles classificaram como 4 tipos em função do valor bruto da produção, né, em função da renda total da família. Então, se superior a 3 vezes o valor, ele era do tipo A, superior a uma vez até 3 vezes, do tipo B e assim por diante, né? E a situação do cara aqui no item D, no tipo D, ele é um cara descapitalizado. Então era um pequeno lá, um tal que não estava conseguindo nem se sustentar na propriedade. Mediante então um decreto que teve, foi criado um programa nacional, que o Pronaf, né, ao longo dos anos o programa procurou incorporar questões de desenvolvimento sustentável dos agricultores familiares, o que aumentou sua capacidade produtiva, gerando empregos e melhorando sua renda. Para isto, previa a participação de entidades públicas e privadas no âmbito das primeiras, envolvia as instâncias federais, estaduais e municipais. Então, uma das implicações da certificação elaborada com relação aos agricultores familiares estaria relacionada à definição de qual seria o extrato prioriamente atendido pelo Pronaf. Então, quais dos tipos de agricultores familiares que o Pronaf ia focar. Aqui nós temos então, segundo esse trabalho, então, os agricultores do extrato A, eles não precisavam de apoio.
pois já eram capitalizados. Os agricultores do extrato B seriam o principal foco do programa, uma vez que seriam mais facilmente inseridos no mercado. Quanto ao extrato C, por serem escassos de crédito, tecnologia e terra, demandavam mais políticas públicas compensatórias. Desde então, essa delimitação serviu como embasamento particular à estruturação do programa. Então, na realidade, não adianta pegar um pequeno agricultor totalmente descapitalizado e falido e ofertar crédito. Primeiro que ele não vai conseguir nem tirar esse crédito. E em segundo lugar, então já tem que começar, são outras atividades, né, outras políticas públicas que tem que fazer. Daqui a pouco, obrigatoriamente tem que dar até um Bolsa Família para ele começar a vida dele. No que tange então a organização do PRONAF, então ele foi estruturado em 3 modalidades: crédito, infraestrutura e capacitação. É o crédito que ele, já o próprio nome diz, né, então o objetivo é conceder crédito a atividades agropecuárias e não agropecuárias, por meio da operação direta entre o banco e o demandante de crédito. Então era custeios, investimentos e tal. Infraestrutura e serviços municipais. Busca priorizar a implantação, a ampliação e modernização da infraestrutura necessária ao fortalecimento da agricultura familiar. E capacitação. Refere-se à capacitação objetiva habilitar os agricultores familiares e técnicos de levantamento de demandas por crédito, obedecendo as determinadas prioridades, definidas ações a serem desenvolvidas. Então, dessas três categorias, então, modalidades do PRONAF, a que mais se destacou foi a questão do crédito, né? É um número muito expressivo em relação às demais, né? Então, o PRONAF Crédito, né, a delimitação do público, o alvo assume um caráter individual. Produtor por produtor vai buscar o seu crédito nas cooperativas, né? Nas cooperativas de crédito voltadas para a agricultura familiar, que vão paulatinamente organizando-se para tentar resolver os problemas de acesso aos agricultores menos integrados. Então teve aqui também outras modalidades dentro do PRONAF Crédito. Então foi o Pronafinho, né, que trabalhou em função do grupo C, a inclusão do Procera, né, instituindo o grupo A, e este foi incorporado com o estabelecimento do MDA, então o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que congrega o PRONAF e explicita a ideia de que os assentados são agricultores familiares em fase de consolidação e não um segmento à parte. Então nessa época então, o pessoal dos assentamentos já estavam incorporando grandes áreas, já com cooperativas consolidadas, né? Mas essa incorporação ela gera mais um grupo de beneficiários, sendo que os bancos liberadores de recursos não assumem o risco das operações efetuadas por este grupo. Eu já vi casos disso, então que o próprio MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele se torna um fiador desses grupos, né, que não conseguem ter garantias então para fazer a retirada de créditos. Teoricamente, a proposta do PRONAF então visava facilitar o acesso do agricultor familiar ao crédito, democratizando o acesso e oferecendo uma perspectiva distinta do perfil concentrador apontado acima. No entanto, os dados evidenciam que prossegue a mesma lógica de liberação do modelo antigo de financiamento agrícola e desenvolvimento do Brasil. A gente pode ver nessa tabela, então, as regiões que são mais estruturadas. Então, pega aqui a região sul, ó. Pegamos a região sul, nós temos então mais de 1 milhão de direcionamento de crédito. Então, logo que foi lançado o PRONAF, né, chegando a quase 2 milhões e 97, e assim passou de 2 milhões em 1999. E as outras estruturas, então, os outros estados, né, foram se avivando, né, e pegando essa fonte de recurso, estabelecendo mais fonte de recurso.
Mas o que o texto mesmo fala em relação ao Pronaf é o seguinte: quem estava estruturado foi lá e se serviu desse crédito. Aqui o gráfico 2 mostra então aqui a região sul, sempre ponteando aqui a questão do Pronaf Crédito, então pegando os recursos do Pronaf Crédito, tem os produtores bem orientados, de uma certa forma capitalizados, instruídos, então podendo, não tendo problema com o CPF, então sempre foram muito felizes aí na retirada desses recursos. Aqui eu atualizei os dados, porque mostrando dados antigos, de quase 10 anos, mas na realidade eu não estou mostrando dados atualizados, estou mostrando a história, contando a história do Pronaf para vocês. Então eu peguei aqui um dado do Plano Safra, agora 2015-2016, então onde tem uma fonte de recurso ali de quase 29 bilhões para financiamento da produção entre custeio e investimento de pequenos produtores. Isso aqui é um dado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, é o Plano Safra 2015-2016. Taxa de juros então de 2% a 5,5% ao ano. Essas taxas elas deram uma aumentada em relação ao ano anterior em função dessa nossa recessão de economia que está tendo agora. Juros menores para o semiárido, então de 2% a 4,5%. E também manutenção das taxas de microcrédito rural e dos créditos de estruturação produtiva na reforma agrária. Vamos então para a nossa última aula. A nossa última aula eu achei importante abordar o tema da pluriatividade e as condições de vida dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, então eu peguei exemplos para vocês do Rio Grande do Sul, porque assim como já foi abordado aqui, a questão da agricultura familiar ela é muito heterogênea no país, e eu não posso trazer muitos exemplos lá do Nordeste, porque é uma situação totalmente diferente. Eu tive a felicidade de conhecer aquela região e prestar algum serviço para pequenos produtores lá, mas é uma situação totalmente diferente da nossa aqui, então eu tento buscar mais exemplos da nossa realidade. Aqui fala em pluriatividade, nós temos outros, até o plano de ensino que vocês comentavam, em outras situações, outras características da agricultura familiar, mas a pluriatividade para mim é a que mais está hoje linkada com a agricultura familiar, que entre os especialistas e formuladores políticos é reconhecida como parte integrante de uma estratégia de desenvolvimento rural que visa fortalecer as formas de reprodução social e econômica dos agricultores familiares. Então, temos todos um texto aqui sobre as questões da pluriatividade. Então, segundo esse pesquisador, o Schneider, a pluriatividade refere-se a um fenômeno que se caracteriza pela combinação das múltiplas inserções ocupacionais das pessoas que pertencem à mesma família. A emergência da pluriatividade ocorre em situações que membros que compõem a família, as famílias domiciliadas nos espaços rurais, combinam a atividade agrícola com outras formas de ocupação em atividades não agrícolas. Segundo dados dessa tabela, que fala sobre a pluriatividade na agricultura familiar no Rio Grande do Sul, é possível afirmar que a ampla maioria, quase 70% das unidades de agricultores familiares, ocupam-se exclusivamente em atividades agrícolas. Quase 7% ocupam-se em atividades exclusivamente não agrícolas e 25%, quase 25% são famílias pluriativas. Então isso significa que no Rio Grande do Sul, de cada 4 agricultores familiares, um é pluriativo. Então isso significa o quê? Que sempre vão ter membros da família, dentro desses 25%, né? Sempre vão ter alguns membros da família que trabalham fora da propriedade, mas retornam para o meio rural para dormir. Eles vivem no meio rural. Então eu peguei um trabalho que foi desenvolvido em parceria com o URGS, o FEPEL, que fizeram um levantamento na região sul, na Serra, no Alto Uruguai e Missões.
né? Fizeram uma classificação das famílias da agricultura familiar em cada uma dessas regiões, segundo condição de atividade. Então, eles caracterizam como monoativos, são propriedades então, que são agricultores familiares que vivem exclusivamente da agricultura, e pluriativas, então, que algum filho ou o chefe da família e tal, ele vende a sua força de trabalho ou tem uma atividade paralela da agricultura. Então, podemos observar então que no Alto Uruguai, na Serra 40% monoativas, 60% pluriativas. Região Sul, Morro Redondo, em torno de 60% monoativas, 42% pluriativas. Salvador das Missões, quase que meio a meio. E Alto Uruguai, então, mais de 70% monoativas e o restante pluriativas. Então, isso mostra, assim que eu comentei no início dessa fala, que dentro do próprio Rio Grande do Sul já as condições são bastante diferentes uma das outras. Então a gente pegou regiões aqui em que é uma destinação para toda a família trabalha, vive somente da agricultura, e tem casos aqui que nós temos, né, valores praticamente intermediários, assim, meio a meio. Número de membros das famílias pesquisadas por condição de atividade. Então, é notável que quando tem muita gente na casa, não digo muita gente, mas, por exemplo, nós estamos falando em 7 membros ou mais, então há uma tendência, que alguns deles tenham que trabalhar, né, saem para trabalhar fora da propriedade, e isso já começou a aparecer. Então, de 3 a 4 membros, né, foi notável, e de 5 a 6 membros também. Também leva em função a área total. Então, famílias monoativas, embora, se a gente for trabalhar em cima, estatisticamente falando, entre 25,5 e 21,2, isso é praticamente a mesma coisa. Então, esse dado ele não teve uma correlação, né? Porque na realidade foi o inverso que se imagina. A proporção de indivíduos pluriativos segundo o grau de instrução, teve-se a lógica de que daquele produtor ou filho do produtor que se qualificaram, eles fazem atividade em paralela ou atividade fora da sua propriedade. Então, se pegarmos um profissional com nível de graduação, 80% deles então, trabalham fora da propriedade, superior incompleto praticamente o mesmo número, e assim foi indo. A composição de renda, então, da renda total da agricultura familiar em municípios selecionados do Rio Grande do Sul. A renda agrícola, em porcentagem, né? A renda agrícola 54%, a renda não agrícola 21%, outras fontes, transferências sociais aqui então foi aquilo que eu comentei, foi a questão das aposentadorias, pensões, né? Então, se pegar a renda agrícola 54%, aqui se pegar na região do Morro Redondo a renda agrícola é uns 50%, e a outras fontes então vem fora da renda não agrícola, outras fontes. Aqui em Três Palmeiras e Salvador das Missões, então foi que teve um número um pouco mais elevado, mas na média, no total, né, quase 60% então das pessoas levantadas tinham renda em função das propriedades. Transferências sociais, aquilo que eu falei, em torno de 20% da renda das propriedades, então em função de aposentadorias e pensões. Extratos de renda total segundo condição de atividade em municípios selecionados do Rio Grande do Sul. Então, até 5 mil, né? De 5 mil a 10 mil, então famílias monoativas foi predominante, e depois de 10 mil a 20 mil, então inverteu-se o jogo.
As condições de moradia, então, os autores relatam bastante a questão de qualidade de vida, né? Para ver se a questão da criatividade então melhorou a qualidade de vida, e foi observado, então teve ganhos aqui em alguns bens, algumas condições de moradias, então teve alguns ganhos, teve alguns itens que não teve alteração. E o que eles falam aqui é o seguinte, então, que no meio rural vem se ampliando de forma significativa a presença de atividades não agrícolas e da pluriatividade. No conjunto de famílias estudadas, quase metade foram consideradas pluriativas, indicando que é significativa a combinação de atividades agrícolas e não agrícolas entre os agricultores familiares gaúchos. Então, o que eles autores estão levando em conta é que a pluriatividade está fazendo que o produtor tenha melhor qualidade de vida, tenha melhores ganhos, e até teve algum gráfico que não coloquei aqui que também fala que faria com que a família não saísse do campo para ir para a cidade, em função de outras fontes de renda. Pessoal, nós temos agora, a partir dessa revisão, nós temos uma primeira chamada na prova dia 26 de janeiro. Preste atenção nessa data, se não caso alguém perder. Nós temos uma segunda chamada dia 2 de fevereiro e o exame da disciplina no dia 11 de fevereiro. Tenham todos um bom estudo, então esse material, conforme já falei, será postado em PDF na plataforma para vocês balizarem aí em relação à prova final, né? Uma boa tarde a todos.